Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Olha que verso 3 de Provérbios 16. A palavra de Deus aqui nos dando uma linda lição. Consagre tudo o que você faz. Seus planos serão bem-sucedidos. Mas consagre a quem? Ao Senhor. Pergunte primeiro para Ele. Aí você se lembra daquele texto de Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Não é um simples convite. A gente encontra isso na Bíblia toda. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Palavra do Senhor, e este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. A gente está sempre estudando um capítulo a cada dia, um capítulo novo, não tem jeito. Não tem sol, chuva, feriado, Natal, nada. Aqui a gente estuda um capítulo a cada dia, às 6 da manhã. Por que tão cedo, pastor? É porque de manhã é melhor mesmo. Se você consegue acordar cedo para estudar a Bíblia, você já começa bem o dia. Agora, se isso não for possível, ok, arrume um lugar, um espaço, mas constante. Não diga assim, hoje eu vou estudar a Bíblia. Quando? Agora de manhã, agora à tarde, à noite. Esqueci hoje, não, eu volto amanhã. Não, você tem que ter um horário, tem que ser uma coisa sistemática para estudar a Bíblia. Porque essa é uma das maneiras da gente poder estar na videira verdadeira. Estudo da palavra, oração e o testemunho pessoal. São 3 coisas básicas aí que você não pode esquecer para estar ligado à videira do Senhor. Então a palavra todos os dias, 6 da manhã. Um abraço para você que está no NT Play, para você que está no YouTube. Que bom ter tanta gente ali no YouTube, para a honra e glória de Deus. Ali você pode estudar os capítulos anteriores, hoje você pode buscar qualquer capítulo da Bíblia que você vai encontrar ali. Pastor Fábio gravou um bocado e eu gravei também um bocado, para que você pudesse ter aí a palavra do Senhor bem fácil, bem fácil. E nós temos uma ajuda incrível para isso, que são os Anjos da Esperança. Eles estão sempre nos apoiando através das doações, o rádio, a TV, as mídias sociais, os cursos bíblicos. Se você quiser se tornar um anjo da esperança, uma anja da esperança, um anjinho da esperança, aqui está o número telefônico que vai aparecer outras vezes. E por causa dos Anjos da Esperança, a gente pode oferecer para você gratuitamente este curso e muitos outros que temos sobre saúde, família, sobre a mente, sobre Daniel, Apocalipse, a Bíblia e finanças também. É muito interessante o material que a Novo Tempo faz. E isso é free, é de graça para você. Basta ligar para esse número aqui, dar os seus dados para receber aí na sua residência, escritório, onde você quiser, tá bom? E vale a pena. Você pode até ganhar alguns DVDs ou pode ter acesso aos estudos que estão aqui. Não é bom? Então faça o seu pedido agora mesmo desse curso maravilhoso, copie o telefone e passe para os amigos aí, suas redes sociais, para que eles possam estudar a palavra de Deus também com você. Bom, nós estamos nesse processo de estudo da Bíblia, vamos agora ao capítulo 11, as coisas já começam a mudar aqui para outra direção. Apareceu Noé, ficamos um bom tempo com Noé, com os filhos de Noé, vimos a descendência de Noé jogando agora para Arfaxade e Peleg, que são os caminhos para chegar até Abraão. Esse é o objetivo. E a gente vai começar a falar sobre Abraão aqui neste capítulo. Estamos de volta com você com o programa Reavivados por Sua Palavra, agora para estudarmos juntos o capítulo 11. É um capítulo que tem a descendência de Sem. Nós deixamos Sem lá atrás, né? no outro capítulo. Mas a Torre de Babel, que deve ter acontecido antes do capítulo 11, e vamos falar um pouquinho sobre Abraão. Eu ia falar Salomão, né? Salomão está longe ainda daqui. Mas vamos chegar nele também. Mas agora sobre
Abraão, que começou a se chamar, ou foi chamado de Abrão. Depois Deus mudou o nome para Abraão. Nós vamos ver coisas curiosas aqui sobre ele também. Muito bem, vamos lá. Ora, primeiro verso do capítulo 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem. Pode imaginar? Você vai para os Estados Unidos, não precisa sofrer quando passa pela imigração, explicar o que você vai fazer ali, como é que você vai fazer e tal. Uma língua só. Você vai para o Japão, não tem problema nenhum. Minha esposa e eu estivemos no Japão fazendo evangelismo, é difícil. Não é uma língua que a gente não tem nem ideia do que estão falando. O mais difícil para nós foi, estávamos num acampamento e vamos ao banheiro. E quando chegamos no banheiro, estava escrito em kanji lá, né, japonês, kanji, homem e mulher, mas eu não sabia qual era a diferença, não tinha figurinha. Então fizemos uma tentativa, entramos no banheiro, não era, fomos no outro. Né? Quer dizer, minha esposa foi num, eu fui no outro, né? Nesse caso. Mas a língua é tremenda aqui. Né? E fora, você vai na China, eu nunca fui na China, gostaria muito de ir na China, mas na China diz que cada lugar é um dialeto diferente. Tem o mandarim, mas tem os vários, né? Mas havia uma linguagem só, as pessoas se entendiam. Linguagem só também não quer dizer que as pessoas vão se entender, né? Porque comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Então, a importância de ter uma comunicação efetiva, falar palavras que as outras pessoas possam entender de maneira assertiva, de maneira didática. Então, tudo isso envolve a comunicação. Mas aqui eles falavam uma linguagem só, já é um grande privilégio, já é uma grande bênção. E era uma só maneira de falar. Não tinha, o que a gente entende aqui, que não havia dialetos. Era só um jeito de falar, a linguagem é a mesma, só um jeito de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E o que acontece em Sinar? Depois de muito tempo, né? Por isso que isso aí está antes da genealogia do capítulo 10. O que acontece ali? Eles começam a se misturar e preocupados, começam a ficar preocupados com um outro dilúvio. Qual era a aliança que Deus fez mesmo lá atrás? Que nunca mais haveria um dilúvio, nunca mais a terra seria destruída por um dilúvio, né? E colocou até um arco nas nuvens, o arco-íris, para confirmar esta promessa. Ele disse assim, quando eu olhar para aquilo eu vou me lembrar, e quando você olhar também se lembre. Primeira vez que eu li esse texto, eu estava começando a ler a Bíblia, eu fui jogar bola no campinho, eu era um rapaz, 16 anos, fui jogar bola no campinho. Eu não sou um bom jogador, eu faço parte, né, dos 11 que jogam ali. E choveu, e a gente adora, garotão, adora jogar na chuva e tal. E passou a chuva, e dá aquele solzinho gostoso, e fez um arco-íris. Quando eu olhei o arco-íris, eu me emocionei. Eu parei de jogar bola, os colegas, ei. Apesar que eu não fazia muita falta também. Mas ei, eu fui para um canto e fiquei emocionado quando vi o arco-íris. Porque eu entendi por que o arco-íris estava ali. Não era só a mistura da luz ali passando nas gotículas e tal, era um sinal de Deus. E eu me ajoelhei num cantinho lá do campinho, como a gente chamava, e agradeci a Deus. Foi a primeira vez que deu sentido isso para mim. Agora, essa foi a promessa que Deus fez, mas o povo começou a pensar que Deus poderia destruir de novo. Então, aí você vê a estratégia de Satanás. Lá atrás, quem me acompanhou desde o capítulo 1, né, isso foi no capítulo 3, que Satanás se disfarça, Satanás usa uma estratégia, Satanás nega a palavra de Deus. Aqueles que viram desde o começo devem se lembrar disso. Nega a palavra de Deus. Tudo que Deus fala, Satanás tem uma maneira de negar aquilo. Se ele diz assim, case com uma pessoa só, mantenha-se firme no casamento, não traia, não minta, Satanás vai dizer o contrário. Às vezes você pode. A palavra situacional, né, dependendo da situação, você faz, dependendo, você não faz outra. Depois que apareceu a palavra situacional, tudo virou, né, o pecado virou doença agora. Não, você está doente, você não está pecando, é porque você teve um problema. Eu imagino que há influências que a gente carrega, claro, né, dos pais, de algum evento, de alguma situação, mas
tudo é doença, então não tem mais pecado, não existe mais pecado. É isso que ele está conseguindo fazer. Isso é só você estar extravasando isto, mas é por causa daquilo, é muita explicação. Minha mãe dizia que quando uma coisa tem muita explicação é porque não é verdade. Quando a gente ia lá explicar muito para ela por que não chegou a tempo, ela dizia assim, alguma coisa está errada aí, porque tem muita explicação. É o senso humano disso. Mas eles estavam desconfiando, houve uma rebelião contra Deus aqui. Não houve uma rebelião entre o povo, contra quem? Contra Deus. Não, nós vamos resolver o problema e não vamos mais morrer, eles não morreram, estavam vivos, mas ninguém vai mais morrer pelo dilúvio, porque nós temos a nossa solução. Agora você vê aqui, solução de Deus, solução do homem. Não é assim sempre, Deus diz isso, mas eu tenho uma solução. Tem horas que a gente até olha para Deus e diz, não precisa se preocupar não, deixa comigo, pode deixar. Eu conversando com alguém outro dia, ele disse, orar não, pastor, orar não. Deus está tão ocupado com o mundo, eu ainda vou perturbá-lo com a minha oração? Não, vou deixar ele à vontade, como se ele fosse homem. Como se ele fosse um CEO de uma empresa muito ocupado, com 200 secretárias, 200 não dá, né? É o mundo todo, devia ter 1 milhão de secretárias ali, para tentar a agenda. Mas Deus é Deus. O jeito do homem, o jeito de Deus. Deus disse assim, não vai chover mais a ponto de destruir. Não, nós temos que resolver esse problema antes que venha. Vamos nos antecipar. Antecipar do quê? Ele disse que não ia chover. Mas tinha uma outra coisa. Eles começaram a construir, aqui o verso 3 diz, disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos, vamos queimar os tijolos. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Então, eles começaram a usar lá atrás, né? Lá atrás. E Moisés usa esses termos aqui. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus e nos tornemos célebre. E tornemos, digo melhor, célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Olha o objetivo do povo. Isso vai dar nome para a gente. Eles faziam aquelas construções e há várias construções, tipo triângulo com degraus. Em cima, geralmente era construído um templo para um deus pagão. Nunca para Deus, Jeová, ele nunca pediu isso, esse tipo de coisa. E seguramente eles construíram um templo para algum tipo de deus lá, porque essas coisas começaram aí. Zigurates, esse era o nome que eu estava tentando lembrar aqui. Esse é um zigurate. Se procurar no Google vai ver os zigurates, a forma dos zigurates. É bem interessante. E eles começaram da base, começaram a levantar. E aquilo, vamos fazer uma cidade e dentro da cidade vamos ter uma torre. Essa torre vai atingir o céu. Então, há várias interpretações aqui, quando diz vai atingir o céu, é que Deus vai estar nela. Que Deus? Não, sei lá que Deus, não é Jeová, é outro Deus. Deus vai estar nela e nós vamos estar seguros, não vamos ser mais espalhados. Bom, pior que eles estavam indo exatamente para o caminho de serem espalhados por toda a terra. E vamos manter o nosso nome. Ora, o que é isso, manter o nome? Não é importante para Deus. Isso não é. Então desceu o Senhor para ver a torre que os filhos dos homens estavam edificando. Você lembra que havia a expressão filhos de Deus e filhos dos homens? Esses aqui estavam separados de Deus. Eram aqueles que estavam adorando outros deuses. Fizeram deuses. E dessa forma estavam se protegendo com os seus deuses, através desta torre. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, verso 6. Mas olha, isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos, convite de Deus, né? Para a Trindade. Vamos descer, nos confundir a sua linguagem para que não entendam a língua um do outro. Um camarada pedia um tijolo, recebia lá uma pá. Um camarada pedia uma colher de pedreiro, e recebia um tijolo. Então eles não estavam se entendendo, pedia água, vinha outra coisa. As línguas começaram, a cabeça manteve a estrutura, né? Mas os nomes vieram de forma diferente, para confundir e não terem somente mais uma língua, para que eles se espalhassem pela terra. Deus disse, crescei, multiplicai-vos,
sede fecundos, enchei a terra. E eles fizeram o quê? Não, vamos ficar num lugar só. Então, muito medo quando a gente junta muito crente num lugar. Tem gente que diz assim, vamos comprar a fazenda e dividir entre a gente. Eu acho que isso é prisão, eu chamo isso de prisão. Porque nós somos feitos para sermos sal da terra. E sal no saleiro não salga nada. Tem que sair do saleiro para salgar. Nós somos feitos para sermos sal fora do saleiro. Sal da terra. Vamos ficar num lugar só, vamos fazer uma cidade, vamos construir um negócio para atingir o topo do céu. O nosso Deus vai nos proteger. Não Jeová. Foram confundidos. Dessa forma, o verso 8 diz que o Senhor os dispersou, dali para toda a superfície, cessaram de edificar a cidade. Chamou-se por isso o nome de Babel, a cidade ficou lá. E posteriormente, ela foi construída, porque ali confundiu o Senhor. Babilônia, Babel, tem esse significado todo. Babel é a porta dos deuses. Esse é o nome Babel, ou esse nome, ou esse sufixo, prefixo, sufixo. El quer dizer Deus, é a porta dos deuses, é isso que eles estavam construindo, contra Deus. Bom, dá uma parada aqui, o povo se dispersa todo, então vem a apresentação da descendência de Sem. Agora perceba uma coisa aqui muito interessante, vai falar de Arfaxade, que foi o primeiro filho após o dilúvio, primeiro a nascer após o dilúvio. Arfaxade viveu 438 anos, olha, metade do que do tempo dos que viveram antes, da primeira genealogia de Adão. 900, 900, aqui é 430. Aí Arfaxade gerou Salá, viveu 433. Salá gerou Eber, viveu 464, olha a queda agora, a partir de Peleg a coisa cai completamente, 219 anos. Reu, 239 anos. Serug, 200 anos. Naor, 119 anos. Aí baixou. Lembra que Deus havia dito, vou baixar para 120, porque a maldade do homem é muito grande. E algumas gerações passaram e este número baixou. Naor teve a Tera. Tera foi o pai de Abrão, Naor e Arã. Arã morreu, ficou Naor e Abrão. São estas as gerações de Tera, verso 27. Abraão, Naor e Arã. Arã gerou a Ló. Morreu Arã. E Abrão cuidou de Ló. Ele era seu sobrinho, porque o seu irmão, o irmão de Abrão, havia morrido. E Ló acompanhava. E eles foram morar em Ur dos Caldeus, né? Lembram-se de Cã, os cananitas, essa região aqui, é um pouco mais para cima, ali perto de Babilônia também. Abraão, verso 29, e Naor tomaram para si mulheres, e de Abraão chamava Sarai, então é Abrão e Sarai, depois o nome tem uma pequena mudança, Abrão e Sarai. E a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Aí tem vários nomes aqui. Sarai, você sabe o que quer dizer Abraão? Né? Abrão quer dizer pai exaltado, só que não tinha filhos. Sarai, a esposa, não podia ter filhos, era estéril. Ela era estéril, Abraão não tinha filhos. Tomou Tera Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora e tal, e saiu com eles de Ur dos Caldeus e foram para Canaã. Eu falei que era Canaã, não, era ali perto da região da Babilônia, eles foram para Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Tera vivido 200 anos ao todo, morreu em Arã. E aqui vai começar a história de Abraão. Mas a palavra já diz assim, ela era estéril. Como é que ele pode ser chamado de pai exaltado? A promessa não tinha vindo ainda, vai vir uma promessa para ele, para ser uma grande nação no próximo capítulo. Fique bem atento, não perca por nada, para dar essa sequência. Então toda a genealogia, você percebeu, ela desemboca onde? Em Abraão. Primeiro Abrão, depois Abraão. A gente vai ver a mudança aqui. Primeiro Sarai, estéril, depois Sara.
E há uma promessa linda para este casal. Deus ia cumprir essa promessa. Promessa de que seria uma grande nação, que eles iriam se espalhar pelo mundo. Você veja sempre o homem fazendo o contrário daquilo que Deus pede. Se espalhem, não, vamos ficar aqui em Babel, a confusão que deu Babilônia. Até o Apocalipse é influenciado por isso, porque em vez de falar Roma, João falava Babilônia. Eles estavam vivendo em perseguição, era um código, não é? E caiu a Babilônia, caiu Roma, e ela também acabou significando pecado, coisas ruins e tudo mais. Mas vejam a repercussão de uma coisa, de um erro, repercussão de um erro do povo querendo fazer uma cidade dando nome de Babel. E agora nós vamos ver um erro que Abraão infelizmente comete, que tem uma repercussão impressionante também pelo tempo. Bom, nesse capítulo nós entendemos que é importante saber qual é o plano de Deus e não ter um plano paralelo meu, porque Deus sabe o que é melhor para mim. E desembocamos finalmente, Deus preserva as famílias para que chegassem até Abraão, o pai da fé, mas também aquele que deu origem ao povo de Israel. Por isso que ele é tão importante para os judeus e para nós também. Vamos fazer uma oração? Pai querido, ajuda-nos a termos o senso de pertencimento à tua família. Nós já sabemos que viemos da mesma fonte e estamos felizes porque a gente descobriu hoje tantas coisas boas sobre Abraão. O início, pelo menos, foi um marido que apoiava a sua esposa e que era estéril. E amanhã nós vamos ver muito mais sobre isso. Gratos te somos porque o Senhor quer nos levar a um caminho e nós estamos indo para descobrirmos o teu povo e a tua vontade sobre o mesmo e como isso chegou até nós. Abençoa cada família, cada um que deseja fazer a tua vontade em vez da sua. Em nome de Jesus, amém. Localizado em Dubai, o Burj Khalifa é o maior prédio do mundo, inaugurado em 4 de janeiro de 2010, após 6 anos de construção. Esse arranha-céu possui 163 andares interligados por 57 elevadores, 828 metros de altura, custou cerca de 1,5 bilhões de dólares para construir seus famosos deslizantes compostas por aço e concreto e revestidos com 28 mil painéis de vidro. Sua aparência imponente e exuberante roubam a atenção dos turistas que visitam a impressionante cidade de Dubai. No capítulo 11 de Gênesis, encontramos uma tentativa frustrada da construção de um projeto tão grandioso como o Burj Khalifa. Estamos falando da Torre de Babel. Veja a descrição do versículo 4. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. A torre que eles estavam construindo era uma estrutura conhecida como zigurate. Os arqueólogos já escavaram várias dessas estruturas enormes construídas para fins religiosos. Um zigurate era uma espécie de pirâmide com os andares superiores sendo menores do que os inferiores, formando-se uma escada que permitia subir até o topo. No compartimento mais alto, havia um santuário especial dedicado a um deus ou uma deusa na qual as pessoas esperavam que descesse do céu para encontrá-las ali. Tanto a cidade quanto a torre receberam o nome de Babel, que significa Portal dos Deuses. A Torre de Babel é um símbolo da arrogância e rebelião humana, manifestada por uma apostasia declarada e afrontosa na tentativa de tirar Deus do centro da vida e colocar em seu lugar outros deuses. Nimrod, o seu fundador, edificou um império estabelecendo várias cidades-estado. Ele e seus contemporâneos desejavam tornar seus nomes célebres, invertendo o propósito de Deus de povoar a terra. Por isso, o Senhor frustrou seus planos ao confundir a língua das pessoas, impedindo a construção da cidade e da torre e transformando o portal dos deuses em lugar de confusão e separação. O antropocentrismo idolátrico está vivo até os dias de hoje. As nações têm virado as costas para Deus, tentando bani-lo da sua história. As pessoas têm substituído Deus por outros deuses, muitas vezes cultuando a si mesmas. Diante desse cenário desanimador, a história da Torre de Babel nos ensina que, apesar da tentativa do homem em estabelecer seus próprios planos fora da vontade do Senhor,
Os planos de Deus nunca serão frustrados e sua graça triunfará.